Olá, sétimo ano, tudo bom? Vamos para mais uma aula. Aqui é a atividade que eu passei para vocês e hoje a gente vai começar a estudar um período muito importante da história da Europa, que é o Renascimento Cultural. Vai ser um movimento artístico, intelectual, científico que vai transformar a sociedade europeia. Então, nós estávamos estudando até então, na aula passada estudamos o surgimento do rei, o surgimento dos países dentro da Europa. Como eu falei com vocês nas aulas anteriores, a Europa ela vivia no contexto da Idade Média, eram feudos, a Igreja Católica dominava os pensamentos dessas pessoas, mas aí por conta de uma série de crises que a Europa vai sofrer, eles vão acabar devolvendo o poder para o rei vai assumir o governo dentro da Europa e aí vai começar a formação desses países. Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, os principais. E aí, nesse mundo, né, que está mudando, que está surgindo o rei, que novas ideias estão surgindo, que novas coisas estão sendo descobertas, vai, né, começar esse período que a gente vai estudar, que é o Renascimento Cultural. Então, o primeiro texto vai falar para vocês de um mundo em transição. São essas mudanças que estão acontecendo nesse mundo, né, nessa Europa, não no mundo inteiro, no continente europeu. Como é que eles vão mudar, as coisas que vão acontecer. Aí aqui tem um textinho falando, né, de um pensador, que era o filósofo Pico della Mirandola. Ele vai trazer novas ideias sobre esse mundo. Vocês vão ler o textinho e tem uma perguntinha para vocês responderem aqui no finalzinho. E aí vão vir essas novas ideias. As principais vão ser as ideias do humanismo, que é o próximo texto. O humanismo vai ser a valorização do ser humano. A partir desse momento dentro da história, o ser humano ele vai passar a ser valorizado, que é um movimento que a gente chama de antropocentrismo. É o ser humano no centro dos pensamentos, no centro das ideias. Antes, no período da Idade Média, eles viviam um período que a gente chama de teocentrismo, que é Deus no centro dos pensamentos, no centro dessas ideias. Tudo que se pensava no período medieval, primeiro eles pensavam, será que Deus concorda com isso? Será que a igreja? Se eles pensassem alguma coisa que fosse contra as ideias de Deus ou da igreja, eles podiam ser condenados como bruxos, bruxas, morrerem queimados, serem expulsos das suas cidades. Só que nesse período medieval, eles vão mudar esse pensamento. E aí as ideias relacionadas aos seres humanos vão ser valorizadas. Os prazeres, os sentimentos, os sentidos, aquilo que as pessoas gostavam, olfato, paladar, visão. Então a beleza vai ser valorizada, as formas físicas, a beleza da natureza, os prazeres, o prazer do paladar, do cheiro, do perfumes, gosto de comida, todos esses prazeres humanos, físicos, que eram condenados pela Igreja Católica, vão passar a ser valorizados. O toque, por exemplo, era pecado na Igreja Católica. Na Idade Média, os casais não podiam se tocar. O casamento era uma cerimônia religiosa, mas o toque entre o marido e a mulher, o carinho, o beijo, o abraço, o namoro, que vocês conhecem bem, era pecado. Não podia ter isso. Então, olha que loucura. E aqui no período do Renascimento, que vai começar com o humanismo, todos esses sentimentos vão ser permitidos e vão ser valorizados. As pessoas vão querer fazer isso, querer tocar, querer beijar, querer abraçar. Certo? Então aqui tem um textinho do humanismo, aí tem as perguntinhas aqui do Recapitulando. Aí vai falar do surgimento da imprensa. O que é imprensa? É uma máquina que produzia livros. Os livros até então eles eram todos copiados à mão por copistas, que eram monges que sabiam só escrever. Nem eles não sabiam às vezes entender o que eles estavam escrevendo, mas eles copiavam os textos. E um livro demorava meses, anos para ficar pronto, porque a pessoa tinha que copiar página por página. Imagina vocês copiarem um livro de 1000 páginas, certo? Quanto tempo que vocês iriam demorar? Se um dever, vocês às vezes reclamam, imagina um livro de 1000 e tantas páginas, certo? E aí demorava muito tempo. E os livros eram proibidos, gente. Só as pessoas, poucas pessoas sabiam ler. Geralmente eram os padres, os bispos, os membros da Igreja Católica. E era proibido certos livros as pessoas lerem. Mas com a invenção da imprensa, que era uma máquina
que onde você botava as letrinhas, era tipo um carimbo, você botava as letrinhas da página, do texto que você queria, passava a tinta e ia nas folhas, e aí você podia produzir vários livros de uma vez só. Com essa invenção, esses livros passaram a ser produzidos de forma mais rápida, colocados em circulação de forma mais rápida, então mais pessoas podiam ler, e aí as pessoas vão se despertar para a leitura. E muita gente vai aprender a ler, muita gente vai começar a estudar, vai conhecer conteúdos que até então eles não conheciam, tudo isso vai começar a acontecer dentro da Europa. E novos conhecimentos vão surgir. À medida que a gente vai estudando, novas coisas vão começando, as pessoas vão ficando curiosas. Por que tal coisa é assim? Por que a chuva cai do céu? Por que a água do rio corre para o mar? São coisas que nesse período eles vão começar a questionar. E aí vão surgir conhecimentos, né? Vão surgir novas ciências como... vão surgir pesquisas, né, e estudos na área da anatomia humana, eles vão começar a estudar o corpo humano, da anatomia dos animais e dos vegetais, que eles não conheciam como era o corpo de muitos animais, o que tinha dentro da barriga, as tripas e as partes. Os vegetais vão ter conhecimentos na parte de astronomia, né, muitas pessoas, muitos cientistas vão começar a olhar para o céu, observar as estrelas, observar os astros, ver como é que funcionavam. Vão ter conhecimentos na parte da geografia, da cartografia, muitos mapas vão começar a ser produzidos. Vão ter conhecimentos na parte da filosofia, muitas coisas vão começar a ser estudadas nesse período. E aí vão vir as teorias heliocêntricas, que é o outro texto. As teorias heliocêntricas vão ser esses conhecimentos na parte de astronomia. Vai começar com Nicolau Copérnico e depois vai vir Galileu Galilei, que vai publicar essas ideias. O que era o heliocentrismo? Era o Sol no centro do universo. Naquele período, eles acreditavam que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. Isso porque nós temos a percepção de que o Sol gira em torno de nós. Quando nós acordamos, o Sol nasce no período da manhã, e aí o Sol dá a volta em cima da onde nós estamos, e no final do dia ele se põe no outro lado. Então, qual é a impressão que nós temos? Que o Sol gira em torno de nós. Mas Nicolau Copérnico e depois Galileu Galilei vão perceber que, na verdade, quem gira em torno do Sol é o planeta Terra e outros planetas. Só que essa ideia vai ser condenada pela Igreja Católica. Copérnico descobriu isso, escreveu, mas ficou bem quietinho. Anos mais tarde, Galileu Galilei vai pegar essas ideias de Copérnico, vai ampliar, vai aumentar esse estudo, vai descobrir mais coisas e vai divulgar. Isso vai fazer com que ele seja preso pela Igreja Católica e ele vai ter a opção ou morrer queimado na fogueira ou dizer que as ideias dele eram todas mentiras. Ele vai dizer que as ideias deles eram mentira para poder continuar vivo, mas vai continuar clandestinamente divulgando as suas ideias pela Europa. Também vão haver inovações na medicina, como eu falei, com os estudos de anatomia, fisiologia, eles vão começar a dissecar cadáveres para descobrir o que tem dentro do corpo das pessoas. Aqui estão as questõezinhas para vocês responderem. E isso vai interferir nas obras de arte. Todas essas mudanças de pensamento científicos em relação ao que a igreja deixava ou não, que agora as pessoas faziam o que queriam, não dependiam mais, né, das ideias da Igreja Católica. Tudo isso vai interferir nas artes. Os renascentistas, então, esses artistas, eles vão começar a descrever, né, colocar o ser humano no centro dessas pinturas. Antes, as pinturas, elas tinham a ideia, as obras de arte tinham o princípio de valorizar a cena em si, não os personagens da cena. Mas aqui no Renascimento eles vão começar a valorizar os personagens. Então as obras elas vão ser realistas, elas vão ser tipos de obras que nós falamos que são em 3 dimensões, 3D, porque elas vão descrever todo o formato dos corpos, não só o olho, nariz, boca, mas vão descrever o formato do rosto, se o rosto é mais redondo, se o rosto é mais fino, o corpo, se o corpo é mais... Tudo isso vai ser descrito
através dessas obras de arte, na hora que eles forem desenhando, pintando. Então, eles vão usar jogo de luz e sombra. O que é isso? A parte que eu quero acentuar, eu jogo luz, e a parte que eu quero esconder, eu deixo nas sombras, eu pinto de escuro. A que eu quero aparecer, eu pinto de mais claro. E isso vai fazer com que as obras elas se tornem bem realistas, como é o quadro da Mona Lisa, como é a escultura de Davi, de Michelangelo, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, a pintura do surgimento do homem de Michelangelo, que está lá na Capela Sistina, né, que é quando Deus e o homem encostam o dedinho assim. Todas essas pinturas são pinturas renascentistas, que vão detalhar os corpos humanos. E essas pinturas, gente, elas vão começar a aparecer muito, porque vai ter um grupo os burgueses, que são quem tinha dinheiro, os comerciantes, eles vão começar a patrocinar esses artistas, porque eles queriam obras deles, eles queriam retratos deles, quadros deles. Era uma maneira deles se destacarem na sociedade, já que eles não tinham título de nobreza. Então, esses quadros, essas pinturas que acabavam aparecendo para a sociedade, as pessoas viam aquele quadro daquela pessoa, né? Era uma maneira daquela pessoa se destacar. Isso vai interferir nas artes plásticas, né? Nas pinturas, também nas esculturas, na arquitetura. Tudo isso vai ser influenciado. E aqui tem os textinhos para vocês e as perguntinhas aqui recapitulando para vocês poderem fazer sobre todas essas obras de arte. Qualquer coisa, vocês... Tá certo, tô olhando aqui a folha, mas me embolei. Qualquer coisa, vocês entrem em contato, perguntem, mandem mensagem. Quiser conversar sobre o assunto, vou mandar outros materiais para vocês também sobre esse assunto, ok? Beijinhos, até a próxima aula. Tchau, tchau!